Fala galera, hoje nós vamos estudar algumas aplicações da força centrípeta. Como você viu na aula, força centrípeta é uma força o quê? Resultante, não esquece disso, tá? É uma resultante que está direcionada para o centro. Legal? Beleza. Então nós vamos supor o seguinte, vamos pensar na força de atrito, né? Imagina um carro que está fazendo uma curva. Aqui a gente está olhando de cima, tá? Está lá em cima, num balão, olhando um carro fazer uma curva. Quais são as forças que este carro recebe? Lembre-se, o diagrama de força você desenha as forças que ele recebe. Aqui eu fiz uma vista superior e também fiz uma vista frontal. Estou olhando de frente, eu me coloquei de frente para o carro para olhar as forças. Então, quais são as forças que ele recebe? Peso, que é a terra puxando ele para baixo, normal, que é a estrada empurrando ele para cima, e quem não deixa o carro escorregar da curva? O atrito, que está para onde? Para dentro da curva, para o centro da curva. Como você pode olhar lá nas aulas de vetores, ó, olhando de cima, normal está para cima, seria um vetor saindo do quadro, tá? Peso é um vetor entrando no quadro, está para baixo, tá? Se você olha de cima, ó, peso para baixo, essa é a representação, normal para cima e o atrito para o centro. Fechou? Legal. Aí o que você vai considerar, gente? Tem aceleração na vertical? Tem movimento na vertical? Não. Se não tem movimento na vertical, então na vertical a normal é igual a peso. Então a normal será igual a quem? Massa vezes a gravidade. Agora, na horizontal, o que acontece? Eu só tenho a força de atrito. E essa força de atrito aponta para onde? Para o centro. Então, se ela é a única, ela também é a resultante. E como que é o nome da força resultante que aponta para o centro? Força centrípeta. Então, força centrípeta igual força de atrito. Fórmula da centrípeta, que envolve velocidade, para eu calcular a velocidade do veículo. mv ao quadrado sobre r. Fórmula do FAT, μ vezes a normal. Quem é a normal? mg. Cancela um m de k com m de k, joga esse r para lá, fica v ao quadrado, μrg, ou v igual a raiz quadrada de μrg. Beleza? Cara, com esta pseudo-fórmula, porque isso aqui, o mais importante aqui é você pegar um raciocínio, tá? Decorar a fórmula, você vai ficar decorando fórmulas particulares para um monte de coisa. Mas essa ideia aqui, ó, ela te permite, numa pista horizontal, qual é a máxima velocidade que eu posso fazer a curva para o carro não derrapar da curva? Isso é o atrito estático, porque se ele não tem deslizamento lateral, esse atrito é o estático, raio da curva e gravidade. Então você precisa saber o coeficiente de atrito entre os pneus do carro e o asfalto, que é em torno de 0,7, 0,8, pneu comum, tá? O raio da curva é a gravidade. Aí você sabe a velocidade máxima que você pode entrar na curva. Passou disso, o carro vai ou capotar ou derrapar. E você vai sofrer um acidente sério. Valeu? Tá ok. Então, vou te apresentar agora uma outra aplicação da força centrípeta. Só um segundo. Ok, pessoal? E se a curva não for plana? Porque a gente estudou isso aqui, ó. Você tem o carro fazendo uma curva numa pista plana. E se essa pista for sobrelevada? Você já notou quando você está viajando? Quando você tem curvas de alta velocidade, o que o engenheiro faz? Porque quando você está de bicicleta, de moto, ou mesmo correndo, quando você vai fazer uma curva, você inclina. Você inclina o corpo, você inclina a moto, você inclina a bicicleta. O carro não tem jeito de inclinar. O que o engenheiro que faz a estrada faz? Ele inclina a estrada. Como você pode tentar ver neste meu desenho aqui, né? Não, viu que o meu forte não é o desenho. Então, quando o carro está fazendo uma curva sobrelevada, imagina isso aqui é a curva, e o carro está aqui, ó, ele fica nesta posição fazendo a curva. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma vista real
E aqui eu fiz uma vista frontal, te coloquei como você está aí, ó, de frente para a curva vendo o carro, ok? Bom, se eu não considerar o atrito, o que pode segurar este carro na curva para ele não derrapar? Porque a tendência quando ele faz a curva é ele derrapar. O que pode segurar ele aqui para ele não derrapar? Obviamente a inclinação. E aí o que a gente pode fazer aqui? Quando o carro perdão, está nessa posição, se eu não considerar o atrito, que forças que atuam nele? Peso normal. E só peso normal. Porém, quando o carro, essa parte de baixo está aqui, ó, quando o carro faz a curva, notem que o centro da circunferência que ele desenvolve está mais ou menos aqui na minha cabeça. A circunferência que ele desenvolve está aqui em cima, certinho? Então, o centro da curva que ele faz está aqui, certo? Quais são as forças que atuam neste carrinho? Peso normal. Mas ele não está fazendo um movimento circular? Se ele está fazendo um movimento circular, eu tenho uma resultante para onde? Para o centro. Como que é o nome dessa resultante? Centrípeta. Que eu aqui fiz o desenho dela usando aquele famoso método do paralelogramo, tá? Então tá aqui, ó. Tem o peso e a normal, a resultante das duas é a centrípeta. Reta paralela ao peso, passando pela extremidade da normal, e uma reta paralela à normal, passando pela extremidade do peso. O que eu faço aqui? Aqui é a geometria. Você vai lembrar lá no plano inclinado que o prolongamento da normal aqui, ó, este ângulo θ da inclinação da curva é sempre o ângulo entre o P e quem estaria aqui, o PY. Ué, professor, por que o senhor não decompôs agora PX e PY? Porque aqui eu não preciso deles, tá bom? Então, mas se aqui é θ, note que essas retas são paralelas. Paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos são alternos e internos, então esse ângulo aqui também é θ. Legal? Agora dá uma olhadinha nesse triângulo aqui, ó. Pus ele aqui para você, ó. Força centrípeta, aqui é 90 graus, aqui é o peso e aqui é o θ. Beleza? Notem que eu nem vetor eu pus mais, porque agora me interessa o módulo. Quem é nessa figura tangente de θ? Tangente é o cateto oposto, que é a força centrípeta, sobre o cateto adjacente, que é o peso. Aí eu substituo. Fórmula da centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Fórmula do peso, mg. Lembrando que aqui é mg sobre 1, porque essa é a fração principal. Conservo o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Cancelo m com m. Que conclusão que a gente chega? Que a tangente de θ é v ao quadrado sobre rg. Então, gente, em curvas com sobrelevação, a relação entre a velocidade, o raio e o ângulo é essa, tá? Aí vai depender do que o problema pede. Se ele te pedir a velocidade, é RG tangente θ. Se ele pedir o ângulo de sobrelevação, é a expressão que você está vendo. Se ele te pedir o raio, você troca. R fica igual a V ao quadrado sobre G vezes a tangente θ. Só modificar ali. Legal? E nós vamos para mais uma aplicação. Ok, galera, uma outra situação geralmente bem cobrada de força centrípeta é a ideia do pêndulo cônico. Tá? Isso aqui, ó, não tinha uma esfera aqui, peguei um objetozinho aqui. Ó. Se eu coloco ele para rodar aqui, ó, por que chama pêndulo cônico? Dá para você ver, né? Que desenho que ele forma no espaço aqui, ó, um cônico. Beleza? Bom, quais são as forças que atuam neste objeto? Bem simples. Quais são elas? Peso e tração. Agora, ele desenvolve uma circunferência aqui, ó, e o centro da circunferência está aqui. Então, o que eu faço? Eu vou calcular aqui a força resultante. Resultante de peso e tração, de novo eu uso o método do paralelogramo. Tá? Paralela ao peso pela extremidade da tração, paralela à tração pela extremidade do peso. Essa força resultante que aponta para o centro, como é que é o nome dela? Força centrípeta. Lembrando, eu estou desenhando ela aqui como resultante, não estou desenhando ela como força atuante. Tudo bem?
Agora eu quero que você perceba o seguinte. Esta circunferência que você viu, ela tem um raio. Eu vou desenhar aqui dois triângulos. Um dos triângulos é esse que você está vendo aqui em cima, que é o triângulo das forças. Notem que esta reta é perpendicular, desculpa, é paralela a essa. Então esse ângulo aqui, ó, também é θ, certo? Então dá uma olhada nesse triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho tração, como é um paralelogramo, os lados opostos de um paralelogramo são iguais, então esse aqui é o peso. Então aqui eu tenho peso, tração e a resultante centrípeta. Legal? Agora dá uma olhada no triângulo grande. No triângulo grande eu tenho a altura dele, tenho aqui o raio, ó, não desenhei aqui, mas esse aqui é o raio, dá para você ver. E isso aqui é o comprimento da corda. Certinho? Uma questãozinha de matemática que eu vou usar daqui um pouco. Se eu aplicar o seno de θ aqui, ó, é o cateto oposto sobre hipotenusa, E sobre L. Então eu posso dizer que o raio é o L seno θ. Guarda isso aqui, eu vou usar daqui um pouquinho. Certinho? Bom, muitos problemas você pode resolver fazendo o seguinte. Ó. Veja que este ângulo é igual a esse, 90 é igual a 90, então esse outro ângulo que aparece aqui é igual a esse aqui. Ó. Sei lá, chamar de ângulo 1 é igual ao ângulo 1. Bom, esses triângulos têm os três ângulos iguais, então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso dizer que a tração está para o L, assim como o peso está para o H, assim como a força centrípeta está para o raio. Então, muitos exercícios você resolve com essa semelhança. Tá? Bem simples. Agora, um caso bem corriqueiro é, se eu pegar esse triângulo 1 e aplicar de novo a tangente, ó, tangente, cateto oposto, força centrípeta sobre o peso. mv ao quadrado sobre r dividido por mg. Lembre-se que a fração principal é essa, então isso aqui é mg sobre 1. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Eu chego naquela relação que você já viu. Ué, professor, mas é a mesma da curva. É uma situação diferente, estruturalmente falando, mas é a mesma solução matemática, até porque o método matemático foi o mesmo. Agora, já caiu em alguns vestibulares, por exemplo, na Unicamp já caiu isso, ele pedia o período do pêndulo cônico. O que é o período? É o tempo que ele gasta para dar uma volta. Aí o que eu faço? Eu pego esta mesma relação que eu peguei aqui, ó, tangente, força centrípeta sobre o peso, só que no lugar da força centrípeta eu ponho aquela outra fórmula da força centrípeta, em função da velocidade angular, m ômega ao quadrado r. O que eu faço aqui? Cancelo este m com m. No lugar da tangente eu ponho seno sobre cosseno, né, trigonometria básica, e faço o seguinte, ó, no lugar do r eu ponho essa expressão aqui, ó, L seno θ. O que eu posso fazer? Seno θ de um lado e do outro eu cancelo, certo? E aí, ó, só limpando, 1 sobre o cosseno é igual a ômega ao quadrado L sobre G. Sobrou, certo? Legal. Vou isolar o ômega, porque dele sai o período, tá? Jogo o G para cá e o L também, fica ômega ao quadrado, G sobre L cosseno. E quem é o ômega, gente? Se você lembrar lá da aula de movimento circular, ômega é 2π sobre o período ao quadrado. Se eu extrair a raiz de K e de K, a raiz dessa expressão ao quadrado é ela. E este termo fica todo dentro da raiz. Lembrando, se eu tenho uma expressão, se eu inverter o lado de cá e o lado de lá de uma vez, ó, eu não altero a expressão. Então, o período sobre 2π é a raiz quadrada de L cosseno sobre G. Né? E, finalmente, passo 2π para lá, fica período 2π, raiz de L cosseno θ sobre G. Veja, quando a gente estuda o movimento harmônico simples, né, a gente tem lá o período do pêndulo, que é quem? Raiz de L sobre G. 2π raiz de L sobre G. Tá? Então isso aqui parece muito o período do pêndulo.
Só que lá o pêndulo simples, ele é só este movimento. Ó. Não tem o cosseno de θ. Você não tem o cosseno de θ aqui. Ó. Você não tem este ângulo formado com a vertical. Certinho? Então tá aí mais uma das aplicações. Essa às vezes cai isso, às vezes cai isso, tá? Mas essa aqui é bem mais conhecida, tal qual a do globo da morte. Ok? Então, gente, encerramos nossa segunda aulinha, né, de aplicações de força centrípeta. Assista a aula de globo da morte, que é uma outra aula, né, que eu chamei de aplicações 1, né, da força centrípeta 1. Assista ela também, que vale a pena, que além do globo da morte eu falei mais uns detalhes lá. Certinho? Grande abraço, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.